A Marvel escolheu uma atriz para viver o Surfista Prateado no filme do Quarteto Fantástico e isso estragou o personagem. Vamos pensar melhor sobre essa história. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e direto da fonte o Deadline que soltou essa matéria, o Quarteto Fantástico. Julia Garner entra no filme da Marvel Studios como uma versão, Shalabal, do Surfista Prateado. Fontes disseram ao Deadline que a vencedora do Emmy, Julia Garner, vai interpretar a icônica personagem dos quadrinhos em O Quarteto Fantástico da Marvel Studios. Pedro Pascal interpretará o Reed Richards, Vanessa Kirby, Sue Storm, Joseph Quinn, John Storm e Ebon Moss-Backrack será o Ben Grimm. Mas disso a gente já sabia. O diretor do filme vai ser o Matt Shakman, que também dirigiu a série WandaVision, e as filmagens vão começar na metade desse ano, no mês de julho. O detalhe importante está aqui, ó. Fontes dizem que Garner interpretará Shalabal, uma versão do Surfista Prateado nos quadrinhos. Garner está em ascensão desde que ganhou seu primeiro de 3 Emmys por interpretar Ruth no drama policial da Netflix Ozark, e também recebeu uma indicação ao Emmy pela série Inventando Anna. Ou seja, é uma atriz mega premiada e a Marvel, como sempre, está querendo fisgar o máximo de atores premiados que pode. Com a confirmação do Surfista Prateado, a gente já sabe que o Galactus também está confirmado, inclusive teve uma outra fonte que carimbou isso também. Logo de cara, a Marvel vai ter que lidar com a reação dos fãs a respeito disso aí. Certamente houveram motivos para essa substituição, mas é inegável que vai ter muita gente insatisfeita, seja pelo simples motivo da troca de gênero, gerando muitas acusações de lacração por parte da Marvel, mas a parte disso a gente deve concordar que o personagem Surfista Prateado é extremamente importante e esperado por muita gente. E eu não estou falando qualquer surfista prateado, mas sim o Norrin Radd. Ele é tão importante que depois que apareceu nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, ele ganhou uma revista própria ainda nos anos 60. É um dos casos mais antigos de anti-herói que ganhou revista própria que durou muito tempo. Não é esses casos de a Marvel fazendo o experimento de lançar o quadrinho de um personagem que nem durou muitas edições porque não vendeu muito. Não, a revista em quadrinhos do Surfista Prateado vendeu e durou muitos e muitos anos, teve muitas e muitas versões nos anos 60, 70, 80, 2000, mas em vez de colocarem o Norrin Radd no filme, decidiram colocar Shalabal. Quem é Shalabal? Vamos ver nos quadrinhos, tá? Pra quem não sabe, em suas origens, o Surfista Prateado era um cara comum no seu planeta que perdeu os pais e por causa de um costume que tinham lá, o colocaram junto de uma outra pessoa. E essa outra pessoa foi a Shalabal. Por essa aproximação, eles acabaram se apaixonando, embora nunca chegassem a construir uma relação muito íntima de fato. Ficava naquela história de, romance distante, sabe? Timidez, sem jeito. Até que o Galactus chegou no planeta deles. O Galactus, o mega vilãozão da Marvel que consome planetas. Só que para esse planeta Zenlar, o Galactus aceitou uma troca. Se o Norrin Radd aceitasse se tornar um arauto, um serviçal dele, Galactus pouparia seu planeta. E assim o fez. Norrin se tornou o Surfista Prateado, um arauto do Galactus, e teve de ir embora, abandonando seu grande amor, abandonando seu planeta e tudo que conhecia, para se tornar um emissário desse vilão devorador de mundos. É lógico que a Shalabal sentiu essa perda, e inclusive muitos e muitos anos depois, em algumas histórias mais recentes do Surfista Prateado, ela se tornou uma espécie de emissária da grande verdade do planeta natal deles, Zenlar, e saiu espalhando a verdade daquele planeta através do universo até chegar na Terra. Em outras palavras, ela virou uma espécie de vilã, fazendo lavagem cerebral até no coisa do Quarteto Fantástico para servi-la. E foi o próprio Surfista Prateado que teve que enfrentar ela. Negócio bem de novela. E é aqui que você pode se perguntar, então como é que transformariam ela, que é a primeira paixão do Surfista Prateado original, em um Surfista Prateado? Poderiam inverter os papéis? Poderiam. Ou também poderiam se inspirar em uma outra história em quadrinhos, onde a Shalabal de fato se tornou Surfista Prateada. Nessa história que se passa no universo X, o Galactus original foi destruído, e o novo Galactus é ninguém mais, ninguém menos que o Franklin Richards, que é o filho do Reed Richards e da Sue Storm. Isso, aliás, pode ser usado como uma espécie de reviravolta no filme pro futuro, ou algo assim. Seria até interessante, mas enfim,
eu já comecei a especular. Vamos voltar para a história em quadrinhos. Nesse quadrinho, o novo Galactus, Franklin Richards, aceitou ser guiado pelo Surfista Prateado. E o Surfista Prateado fez um pedido. Pô, transforma o meu primeiro amor ali numa Surfista Prateada também, para me fazer companhia, eu não ficar solitário aqui pelo universo. E ela falou, pô, vambora, beleza, podemos. E aí, os dois viraram surfistas prateados, vagando pelo universo, guiando o novo Galactus. Porque, afinal de contas, o grande plot twist dessa história é que eles haviam descoberto que o Galactus, apesar de parecer maligno, era necessário para o equilíbrio do universo. E por isso que o Franklin Richards se tornou o novo Galactus e o Surfista Prateado aceitou continuar guiando ele para novos planetas e etc. Isas. Porém, a vida desses dois surfistas prateados juntos durou pouco. Afinal, em determinado momento, eles precisaram vir à Terra e enfrentar um monte de celestiais e a Shalla-Bal morreu numa briga. E logo depois, o próprio Norrin Radd precisou se sacrificar para o Mar-Vell criança com o objetivo de que a vitória fosse alcançada. Esse universo X é uma história muito doida que reconta o universo Marvel sobre uma nova perspectiva, mas é bem interessante. Inclusive, se está gostando do vídeo, já deixa o like aí, meu. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Só assim o YouTube vai perceber que esse canal vale de alguma coisa. E muito obrigado por fazer parte da família Loqueira. Beijo lá. O que eu acho sobre essa história toda? É muito claro que a Marvel escolheu essa atriz por alguns motivos. O primeiro é, como eu já comentei, a Marvel Studios quer abocanhar o máximo de atores premiados possível, como uma forma de conectar a audiência com determinados personagens. E essa atriz, a Julia Garner, é uma atriz nova em ascensão, possivelmente não tá tão cara quanto outras estrelas de Hollywood, mas ainda assim tem muito potencial para isso e para muitos anos de filme até. E cá entre nós, o Surfista Prateado é um personagem com muito potencial. Ele pode aparecer no filme do Quarteto, mas pode eventualmente ter um filme próprio, pode aparecer em Guardiões da Galáxia, em Vingadores, em N produções. Então um ator que tenha disponibilidade para isso é importante para Marvel. Um outro motivo para Marvel ter escolhido essa mudança aí, principalmente a mudança de gênero, é para se distanciar do filme antigo do Quarteto Fantástico e a ameaça do Surfista Prateado. Em casos de reboot, é muito comum que os estúdios façam escolhas diferentes para não confundir a audiência. E de certa forma, esse novo filme do Quarteto Fantástico é um reboot de todos os filmes antigos que tivemos. E eles podem ter feito essa escolha também para se distanciar de estereótipos de gênero, porque é muito comum nós vermos histórias, por exemplo, de um homem que, para salvar o dia, para salvar o universo, para salvar qualquer coisa, ele precisa abandonar a sua casa, a sua amada, e é isso. Um homem abandonando a sua casa. Isso já foi tão repetido que chega a ser um clichê. Vou usar um exemplo clássico. O filme Gladiador, por exemplo, o Maximus foi obrigado a se afastar da família e nunca mais encontrou ela por conta do dever. A história do surfista não é tão diferente. Uma mulher nesse papel já poderia dar uma interpretação diferenciada e mudar outras situações. Por exemplo, em vez do surfista se interessar pela Sue Storm, que a propósito, segundo os quadrinhos, também poderia se interessar pelo Namor, pelo Doutor Destino, enfim. Nesse vindouro filme, o Surfista Prateado poderia se interessar pelo Reed Richards, o que pode criar uma dinâmica interessante. Nós não fazemos ideia da história que a Marvel está planejando. Agora, por outro lado, não tem como não ficar um pouquinho incomodado, na verdade. Cá entre nós, o Surfista Prateado nunca foi um dos meus personagens favoritos nas HQs, apesar de eu reconhecer a importância dele e quantas reflexões ele traz nas histórias. Mas, justamente por isso, que eu acho que talvez fosse importante ele continuar sendo homem, ele continuar sendo o Norrin Radd. Ele não é o típico herói que tá ali para salvar o dia, que saiu do seu mundo por motivos egoístas. É um personagem profundamente angustiado, que vive carregando um fardo e vive sofrendo por amor. Seria extremamente importante ver uma figura masculina, ou seja, ver um homem, dentro desse papel nos cinemas, ainda mais em um filme de super-herói, onde não se tem tanto esse estereótipo masculino. Apesar de poderoso, o surfista é bem mais cerebral. As histórias dele são mais cerebrais, no sentido filosófico. E eu acho que como homens, nós
perdemos um pouco em ter essa figura como uma possível referência. Não só para mim, mas para a nova geração que vai assistir esse filme e vai tomar isso tudo como referência. Então, diferente de outros personagens cujo o gênero ou etnia não dizem nada a respeito dele, não faz diferença se é homem ou mulher, se é preto, branco, azul, vermelho, acho que o gênero do Surfista Prateado representa muito sobre ele. O que me deixa muito com o pé atrás sobre o que estão fazendo aqui. Quais são as minhas recomendações? Vale sempre lembrar que os filmes são um universo paralelo, tá? Então não é porque a história que nós acompanhamos nos quadrinhos são de um jeito que os filmes precisam ser iguais. Podem ser totalmente diferentes e tudo bem. Nós não sabemos a história que a Marvel quer contar e a história é que manda. De repente, eles têm uma história incrível cozinhando lá. Vou dar o exemplo dos Guardiões da Galáxia. Foram personagens totalmente transformados para os cinemas. Nos quadrinhos eles tinham um tom mais sério. Eu pelo menos não conseguia ler muito humor naquelas histórias, mas no cinema funcionou de outro jeito. E é a Xalabal. O Norrin Red ainda tá por aí fazendo alguma coisa. Ele ainda poderia se tornar o Surfista Prateado no universo dos filmes em algum momento. Vale lembrar que esse universo, ou melhor, o multiverso da Marvel tá prestes a acabar, hein? O último filme dessa saga do multiverso é Guerras Secretas, que deve acabar com todo o multiverso. Então, na pior das hipóteses, a Marvel pode rebootar e reiniciar até o Surfista Prateado e introduzir uma nova versão dele, no caso, o Norrin Red. Então não há motivos para desespero ainda. E no fim, as histórias em quadrinhos sempre estarão lá. Existe uma chance da maior parte das pessoas que estão reclamando sequer terem lido uma história do Surfista Prateado. Recomendo lerem. Vocês vão ficar mais revoltadas ainda, mas não tem problema. Os quadrinhos continuam lá. Comenta aí o que você acha. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.